diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito temor e temor que eu assumo a palavra nessa noite. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, o capítulo 25. Livro de São Mateus, o capítulo 25. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Diz a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu quero repetir o 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Soberano e eterno Deus, na tua presença eu te louvo, Senhor, mais uma vez. Engrandeço o teu nome, Pai, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dado ao seu nome. Neste momento, Senhor, peço a tua misericórdia, mais uma vez, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, Senhor, na minha vida, que eu diminua, que o teu Espírito Santo cresça, e que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Os que podem tomar assento, assim o façam. Na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos que quando eu recebi através do evangelista André, aleluia, o tema da festividade dessa noite, e quando ele passou para mim, a minha expressão foi: meu Deus, aleluia. O impacto que eu tive com este tema me levou a exclamar a seguinte frase: meu Deus. Porque quando nós falamos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, que é o que esse texto está abordando por meio dessa parábola, nós estamos falando de um termo no grego chamado parousia, que literalmente significa presença. E quando nós falamos sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos literalmente falando da presença dele outra vez conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é algo que me impacta, traz à minha alma um regozijo, e eu glorifico muito o nome do Senhor, porque falar sobre a vida do Senhor, aleluia, é algo que me enche de alegria, é algo que traz esperança ao meu coração, porque verdadeiramente eu tenho a
esperado novamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos sobre a palavra parousia, que significa a vinda do nosso Senhor, é importante que nós venhamos a entender que está falando de um único só evento. Muitas pessoas confundem, aleluia, o arrebatamento da igreja com a vinda do Senhor Jesus, como se fossem dois eventos diferentes. Não, se trata de um único evento que ocorrerá em duas etapas distintas. Trata-se de um único evento. Eu quero destacar e dar ênfase ao primeiro evento, que chama-se arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu quero dar ênfase ao arrebatamento da igreja? Porque nos últimos dias, nos tempos em que nós estamos vivendo, falar sobre a doutrina do arrebatamento, aleluia, é quase que falar de uma lenda, porque é um tema que há muito tempo deixou de ser falado, deixou de ser pregado na maioria das igrejas que tem por aí. E eu falo porque há 3 anos atrás eu estava sentado dentro de uma igreja e eu me perguntava, aleluia, meu Deus, por que não se fala de arrebatamento? Por que não se fala da sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. E é através dessa minha indagação que o Espírito Santo falou algo ao meu coração, que tem me dado sustento e que tem me garantido, aleluia, firme na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mais para frente estaremos compartilhando a respeito dessa palavra, aleluia, dentro deste texto. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre o arrebatamento é algo muito importante. É uma doutrina, aleluia, que não tem como deixar, sendo cristão verdadeiro, que se espera a vida do Senhor, não tem como um crente não falar do arrebatamento, não falar sobre a vida do Senhor. Isso é algo que está nos seus lábios. Ele não tem que inventar, ele não tem que forçar, é algo que ele fala com naturalidade. Quando ele toca o seu joelho para poder orar, ele fala: ora vem, Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está dentro dele. Clama, Maranata, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, aleluia, para nós entendermos o desenrolar dessa parábola das 10 virgens, é necessário que nós voltemos um pouquinho no texto. No final do capítulo 23 de Mateus, e em seguida nós temos que vir lendo versículo após versículo para podermos compreender o que Jesus está querendo ensinar aqui. E nós vemos que Jesus estava dando seus ensinamentos no templo, e ele sai do templo. Os seus discípulos começam a olhar aquela estrutura magnífica, uma construção colossal que era aquele templo, que foi considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E os discípulos chamam Jesus e começam a mostrar a estrutura daquele templo, que as suas pedras angulares, as pedras de esquina da fundação, aleluia, segundo os pesquisadores, chegavam a pesar 150 toneladas. Era algo colossal. E os discípulos se maravilharam de ver toda aquela estrutura e chamam a Jesus admirado e mostram para ele. E Jesus vira para ele: está vendo isso tudo aí? Não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos se calaram diante daquela resposta de Jesus. Dali Jesus parte para o Monte das Oliveiras. E de repente os discípulos se aproximam de Cristo e perguntam para ele: Senhor, quando é que vai acontecer todas essas coisas? E quais são os sinais? Então Jesus começa a ensinar a partir do capítulo 24. E ele começa a falar sobre o que iria acontecer e começa a fazer predições a respeito de tempos próximos e de tempos longínquos. Ali referências, aleluia, à destruição da cidade de Jerusalém e do templo, conforme Jesus havia predito. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e destrói toda a cidade.
E boa parte dos escritos daquelas predições de Jesus se cumpriram ali. Mas ainda haviam outras predições que eram para tempos futuros. Eu estou só explicando isso para os irmãos, para que os irmãos se contextualizem e entendam, aleluia, em que pé se deu esse ensinamento da parábola das 10 virgens. E Jesus começa a falar sobre a sua vida e sobre os eventos que iriam preceder a sua vida. Ele faz todas as predições, fala como que seria, fala que seria como os dias de Noé. Em Lucas ele diz que seria dias como, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, e ele começa a fazer uma série de comparações, até que ele chega no capítulo 25, no versículo 1, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Na realidade são 6 parábolas que exortam o princípio de vigilância. Repita comigo: vigilância. Mais forte, não, vigilância. Parábola da figueira, parábola do servo bom e do servo mau, parábola das 10 virgens, e tem mais outras parábolas que exortam o mesmo princípio. São parábolas diferentes, mas a mensagem é uma só: exortação para que sejamos vigilantes. O que vem a ser uma parábola? Vem do grego parábola, que significa colocar uma coisa ao lado da outra para que sejam comparadas. No texto bíblico é isso que quer nos dizer. São comparações, analogias que trazem ensinamento de cunho moral, de cunho espiritual, religioso para as nossas vidas. Se fosse para olhar para essa parábola e ela não fosse uma parábola, eu não falaria sobre ela para representar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é uma parábola, trata-se de uma alegoria, porque o noivo vem buscar a noiva. Mas aqui trata-se de uma alegoria, e o ensinamento passa-se para a vigilância. Então a ênfase é dada às 10 virgens. Então podemos dizer que nós, nessa parábola, podemos ser comparados às 10 virgens. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra arrebatamento não parousia, não a vinda, porque a vinda de Jesus Cristo é parousia. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver ela descrita como o dia do Senhor. Quando você lê o dia do Senhor, é a vinda de Cristo, que virá para trazer juízo e para julgar as nações. A palavra arrebatamento no grego é arpazo. Preste bem atenção, significa arrancar para o alto com força. Quando traduziram para o latim, traduziram para raptos, da onde nós temos o arrebatamento. Uma outra palavra que poderia ser traduzida seria sequestro. A diferença é que o sequestrado vai contra a sua vontade, que não é o nosso caso. Nós somos aquele que almejamos ser sequestrado, aguardamos ser sequestrado e esperamos por esse dia em que Ele nos arrancará desse mundo e nos levará para a sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aleluia! Guarde isso na sua mente. Aleluia! A parábola, ela usa coisas da vida cotidiana para poder exemplificar e fazer a alegoria de ensinamentos profundos. Eu quero falar só sobre essa parábola, senão não vai dar tempo. Casamento na Palestina, nos tempos antigos, ainda há relatos de dias no último século que passou, desse mesmo evento, de como que ele acontecia, e nós vamos entender muito do que é retratado aqui nessa passagem.
muito diferente do que o casamento ocidental, da maneira que nós conhecemos. O casamento na Palestina. A noiva ficava em casa, aguardando o noivo vir buscá-la. E ela tinha 10 amigas, 10 moças, que se vestiam, que se ataviavam, que se enfeitavam, e ficavam aguardando o noivo chegar. E o noivo vinha, e vinha com os seus amigos. E alguém vinha na frente, precedendo o noivo. E quando o noivo já vinha se aproximando, este que vinha à frente anunciava e gritava: aí vem o noivo. Então todas aquelas virgens se levantavam e saíam na frente da noiva e iam para o encontro. E eles se encontravam e formavam ali um grande cortejo nupcial. E dali eles partiam festejando, se alegrando, e iam para a casa do noivo. O que tem de mais nessa parábola de que levou a Jesus? Levou a Jesus compará-la com a sua vida. Versículo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Por que elas precisavam de lâmpadas? Porque era comum que na Palestina, naqueles tempos, os casamentos se fizessem à tarde, por causa do forte calor. Então poderia acontecer o atraso do noivo, e essa procissão, essa festividade seguia-se até a noite. Então por isso a necessidade de que se tivesse essas lâmpadas, que não eram como as lâmpadas que eram colocadas nas paredes das casas. Eram lâmpadazinhas pequenas e menores. Por isso a necessidade de se levar azeite de reserva consigo. Porque se o noivo demorasse muito, só o azeite da lâmpada não dava. O versículo 2 diz-nos que 5 delas eram nécias e 5 delas eram prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu consigo ver 2 tipos de crente: o crente nécio e o crente prudente. E quando eu leio na palavra prudente, aleluia, me remete a São Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, aonde Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra é considerado um prudente, porque aguarda. É como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir as correntezas, mas ele permanece, porque está alicerçado na rocha, está alicerçado na palavra de Deus. Esse é o primeiro tipo de crente que eu vejo nessa palavra: o prudente e o louco, o nécio, aquele que não aguarda e não atenta para a vida do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração é que nessa noite, aleluia, estejamos aqui como prudentes, como aqueles que aguardam, como aqueles que almejam, como aqueles que estão aguardando a vida do nosso Senhor. Que sejamos considerados prudentes porque guardamos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória, glória, glória. As nécias, versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Preste bem atenção. Muito embora elas tenham pegado também as suas lâmpadas, elas não levaram azeite, orando, buscando a Deus pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Deus fala no meu coração, o Espírito Santo fala no meu coração, aleluia, que elas levaram as lâmpadas, mas não tinham azeite. Remete para uma espiritualidade falsa, remetendo para um cristianismo falso, apontando para um cristianismo
vestimento, não adianta vestir paletó e gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, não. Não adianta colocar saião no pé, aleluia, manga na luz aqui e querer vir para a igreja, aleluia, com estereótipo de cristão, porque ser crente vai muito mais além do que a aparência, porque a aparência pode enganar o homem, pode enganar a família, pode enganar a igreja, mas não engana Deus que tudo vê. Aleluia! Deus não está preocupado com a aparência. E muitos que estão dentro da igreja, templo, quatro paredes, instituição humana, não são crentes de verdade, são crentes estereótipos, vida vazia, casca. Eu não vim aqui para te acusar, eu vim aqui como voz de Deus para trazer uma palavra de alerta, uma mensagem do céu para que vigiemos, porque o Filho do Homem está às portas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um contraste aqui que no versículo 4, no entanto os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Muito além do estereótipo de alguém poder olhar para mim, eu estou falando de mim, e me ver com um terno, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, e alguém poder dizer ali é um crente. Muito mais importante do que isso é o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, conduzindo a minha vida, conduzindo os meus pensamentos, o meu olhar, a minha palavra, o meu manejar, o meu entrar, o meu sair. Louvado seja o nome do Senhor. E assim que os prudentes levaram azeite, preste bem atenção no versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Aqui está o ponto de que eu falei com os irmãos, de que eu orei ao Senhor num dia em que eu me perguntei por que não se fala mais de arrebatamento, ou por que não se fala mais da vinda de Cristo. Porque adormecemos, saiu. Aleluia. Vamos ser sinceros. Adormecemos. Todas elas adormeceram. E o que me chama mais atenção é que o que leva nós a dormirmos, principalmente, é quando nós estamos num lugar confortável e aconchegante. E parece que ficou confortável para nós vivermos a vida nessa terra. Diminuíram-se as perseguições, as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a ficar mais brandas, e foi havendo um acomodamento. E me faz lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 1: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não temos que estar conformados com a vida nessa terra, porque nós não pertencemos a esse mundo. No versículo 6, que é o versículo do tema: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu achei bem, senti algo em meu coração quando eu li mais à meia-noite. E Deus é detalhista, varão.
E muitas das vezes nós atropelamos a palavra de Deus numa leitura desleixada, numa leitura. Ei, Deus é detalhista, aprenda isso. Deus trabalha até nas vírgulas. Mas à meia-noite, pastor Reinaldo, eu parei aqui. O Espírito Santo fala ao meu coração que meia-noite aqui, aleluia, está apontando para um período de trevas espirituais que nós vivemos hoje. Você pode dizer amém? Amém. Período de trevas espirituais. Pontuando em São Mateus, no capítulo 24, Jesus faz uma série de predições que anteveriam a sua vinda. 24, 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Uma das coisas que marcariam esse período de meia-noite, esse período de trevas espirituais, seria o engano, a operação do erro. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Versículo 6. No 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É só ligar no noticiário e nós vamos ver que todas essas coisas estão acontecendo. Furacões, terremotos, não que não aconteciam antes. Essas coisas são coisas que sempre aconteceram. Mas aqui Jesus aponta para a intensidade com que esses eventos iriam acontecer. Nunca se ouviu falar tanto de terremotos, um atrás do outro, como nesses últimos dias. De guerras, uma atrás da outra, como neste último século e também nos nossos dias. Nações contra nações, reinos contra reino. Quando a Bíblia fala de nações, não está falando de nações como nós conhecemos, está falando de etnias. Guerras etnológicas como nós temos na África. Etnias destruídas, etnias inteiras, tribos indígenas lutando uma contra as outras, e essas coisas têm se cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 9 de São Mateus 24, preste bem atenção, eu estou pautando. Mas à meia-noite, que é o período de trevas espirituais, eu estou mostrando para os irmãos as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, que nos remetem para essa treva espiritual. Aqui está algo muito importante. No versículo 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ei, a igreja brasileira é uma entre algumas exceções que existem no mundo, porque nós vivemos um tempo em que nós temos liberdade religiosa, mas essa não é a realidade da igreja de Jesus Cristo, que está espalhada pelo globo da terra. No início do ano foi publicado na ONU que mais de 100 mil cristãos são martirizados todos os anos por causa do nome de Jesus Cristo. Enquanto nós cultuamos aqui, provavelmente 24 ou 25 cristãos foram martirizados por causa do nome de Cristo. Essa semana no Quênia, 150 cristãos de uma só vez perderam a sua vida, simplesmente pelo fato de que confessavam a Cristo como Salvador. Talvez nós olhamos para um versículo, uma passagem como essa, e não nos identificamos, mas isso está acontecendo no mundo hoje. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Agora a igreja brasileira pode falar que isso acontece nos nossos dias. Muitos falsos profetas. Eu quero começar de cima para baixo. Quantos desses televangelistas e apóstolos que se dizem homens de Deus, que são lobos devoradores,
desse engodo e desse engano. Deus é vosso, meu Pai da glória. Aleluia. São falsos, são mentirosos. O Deus deles é o ventre, como diz o apóstolo Paulo, amantes de si mesmo, inimigos da cruz de Cristo. Eu faço um desafio. Liga lá e vê quando que eles vão falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vê quando que eles vão apontar para um pecador e falar que eles precisam se arrepender dos seus pecados, de que todos nascem condenados e que a salvação só é mediante a fé no Filho de Deus. Inimigos da cruz de Cristo, falsos profetas, pregam uma vida de facilidade, uma vida de conforto nessa terra. Ei, nós não somos desse mundo. E vem descendo. Quantos líderes e pastores culpados e cúmplices de deixar essa mentira entrar dentro dos templos, quando que na realidade deveriam defender a palavra de Deus, ainda que isso lhe custasse a própria vida, porque muito mais Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ainda que tenhamos que morrer por causa do Evangelho, isso nos será imputado com a honra. Como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em nada tenho uma vida more preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Descendo um pouco mais, vem para os pregadores. Irmãos, eu não estou falando que todos são. Eu estou mostrando um cenário, generalizando uma situação que talvez muitos não percebam por não estarem olhando para a figueira, mas é o que está acontecendo. Muitos pregadores abandonaram o Evangelho de compromisso com a palavra de Deus, o Evangelho que tem compromisso com o Cristo crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar uma palavra, uma mensagem que dê certo, uma mensagem que vai lhe render aplausos. A nós que fazemos uso da palavra para poder pregar, o nosso compromisso é com Deus. Não temos compromisso com os homens. Se for para falar o que os homens querem ouvir, tudo perde sentido. Aleluia. Essa hora é difícil de dar glória, eu entendo. Mas eu tenho que falar. O cristianismo diabólico, apontado para os prazeres nessa vida, tudo que se prega é uma teologia da prosperidade, sem Cristo, sem conversão, sem santificação. E nós, como igreja, temos que estar apercebidos que nós estamos vivendo o período da meia-noite, e esse período é caracterizado por todas essas coisas. E no âmbito espiritual, as coisas estão mais sérias do que nós imaginamos. Pecados ocultos, pessoas que não têm mais temor de Deus, pessoas que não sabem mais o que é dobrar o joelho e orar e buscar a presença do Senhor, ou estão dormindo ou são nestes. E por se multiplicar a iniquidade,
O amor de muitos se esfriará. Eu não quero nem falar mais do que está acontecendo no mundo. Eu vou falar da igreja. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por quê? Por não suportarem mais ouvir a palavra de Deus. Por não suportarem mais ouvir a sã doutrina. Glória a Deus. Quando eu vejo uma igreja dessas de pavilhão, de galpão, totalmente lotada, vem essa pergunta no meu coração: diante do que está sendo pregado ali, o que está sendo ensinado, o que está sendo oferecido, não suportarão mais a sã doutrina. Eu quero confessar algo para os irmãos aqui. Eu já estive sentado num banco de igreja como esse e chorei, porque eu estava morrendo espiritualmente, dentro de um grande templo famoso, muito conhecido. Eu estava morrendo, porque eu só ouvia pregação de vitória, pregação de bênção. Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar. E não tinha a palavra de Deus. Ei, dê valor ao teu pastor, dê valor aos mestres que ensinam aqui nesse lugar, que tem compromisso com a palavra de Deus, aqueles que têm compromisso com o Deus da palavra. Honre-os, respeite-os, porque tem cuidado de ensinar a verdade, tem cuidado de ensinar a palavra de Deus. Não sejamos como aqueles que não suportam ouvir a palavra de Deus. Por isso temos que se enfiar dentro de um tempo onde se prega o que queremos ouvir. Prego o que eu quero ouvir, mas aí eu vou para o inferno, o que adianta? Eu prefiro estar num lugar onde se prega o que eu não quero ouvir. Aleluia, mas essa palavra venha, aleluia, e arranque o mal da minha vida, faça-me olhar para mim mesmo, me leve ao arrependimento, a cair de joelhos e prostrar-me diante de Deus e buscar pela misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E o 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem espera vigilante, irmãos, tem reserva de azeite. Quem espera vigilante, tem reserva de azeite. Quando eu falei que muitos não estão percebendo o cenário que nós estamos vivendo, porque não estão olhando para a figueira, porque Jesus manda olhar para a figueira. Ele diz: olha, da mesma maneira que vocês olham para a figueira e veem já os seus ramos brotando, vocês sabem que o verão está se aproximando. Quando vocês olharem para estes eventos, sabei que o Filho do Homem está às portas. Aleluia. E eu estou te convidando a você a olhar para essas coisas que estão acontecendo e reconhecer comigo que Jesus Cristo está muito próximo. Está muito próximo desse grande acontecimento. Embora não saibamos o dia, não saibamos a hora, mas Ele diz: olha para os eventos. Quando esses eventos começarem a se intensificar, assim como uma mulher grávida, aleluia, que está gerando o seu bebê, aleluia, como você sabe que o bebê vai nascer? A barriga cresce, aleluia, ela começa a sentir contrações. Essas contrações começam a aumentar e vai aumentando e vai aumentando até que o neném nasce. Jesus faz a mesma analogia. Assim como esses eventos começarem a se multiplicar com intensidade, eles acontecerem, saibam que está próximo a vinda do Filho do Homem. Por isso eu sou categórico em afirmar nessa noite: Jesus está voltando. Oh, maravilha, Jesus está voltando. Talvez este seja o último culto que nós estamos prestando aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Voltando para a parábola.
Mas à meia-noite, nós falamos desse período, ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu quero dizer que nesse período de trevas espirituais está havendo um clamor. Esse grito já pode ser ouvido. E eu quero dizer que quem clama e quem grita é o Espírito Santo, que está falando aos nossos corações: eis o noivo, ele está vindo. Na meia-noite, no meio dessas trevas espirituais, começa a se ouvir um clamor e começa a se ouvir um grito. Ei, por muito tempo foi difícil de se ouvir uma palavra, uma pregação sobre arrebatamento. E o que mais me deixa impactado é que nesses últimos dias começa a se ouvir pregações sobre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo, ele testifica. Antes dos irmãos passarem esse tema, onde nós congregamos, festividades dos jovens, tema: a volta do Senhor. Meu pastor saiu para poder pregar e veio me dizer aqui também o tema era sobre a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. E nós temos percebido que no meio, aleluia, desse momento de trevas espirituais, começamos a ouvir o clamor do Espírito Santo, que tem nos alertado, aleluia, que o Filho do Homem está voltando, que Jesus está voltando. E essa voz que ecoa, que é mencionada na palavra de Deus, é a mesma voz que está aqui nessa noite nos dizendo: aleluia, o noivo está chegando, o noivo está próximo. É só ir percebendo. Levantem-se, aprontem-se, preparem-se, aleluia, para poder encontrar com o noivo. Quem grita é o Espírito Santo de Deus. Quem clama é a voz do Espírito Santo. Aleluia. Você que é prudente, que é servo de Deus, que aguarda a vinda do Senhor Jesus, ouça a voz daquele que grita, daquele que clama nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eis o noivo. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Eu quero só frisar aqui abrir um parênteses. Num casamento da Palestina antiga, muitas das vezes o noivo atrasava porque vinha de longe, e outras das vezes o noivo podia atrasar por causa da negociação a respeito do presente que deveria ser dado, dote que deveria ser pago pela noiva. Se o noivo não atentasse para esse detalhe e ele pagasse um preço que fosse algo barato, considerasse uma ofensa e um desprezo com a noiva. Quanto mais caro fosse o dote, fosse o preço que o noivo pagasse, significaria que mais em estima ele tinha a noiva. Eu achei interessante abrir esse parênteses aqui para poder dizer que o preço que o noivo pagou pelas nossas vidas não foi qualquer preço. Aleluia! O preço que Jesus Cristo pagou para resgatar a sua igreja foi preço de cruz, foi preço, aleluia, de morte, foi preço de sofrimento, foi preço de pecado que ele levou sobre si. Diante do tão alto preço,
Você pode dizer amém? No 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Agora que está, começa a se ouvir a voz do Espírito Santo, que começa a bradar: o dia está chegando, o dia está chegando. Todas se levantam e vão se preparar. O texto diz que todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Preparar o que significa? Pegar o pavio que já se havia queimado e cortar, porque um pavio queimado não dá uma boa luz. Então corta-se o pavio e abastece a lâmpada com mais óleo, para que a luz se intensifique mais. Eu quero fazer uma aplicação prática para nós nessa noite e dizer para você que um pavio queimado que atrapalha a nossa luz brilhar é um pecado que tem que ser cortado e extirpado das nossas vidas. Pronto, falei. Glória a Deus. Não adianta. Elas se levantaram e se prepararam. Ei, você que está guardando a vida do Senhor Jesus, estejais vigilantes, estejais preparados. Afasta-te do pecado, afasta-te das más conversações, ei, afasta-te de lugares de mau testemunho, ei, aleluia, cuida da tua vida com Deus, da tua intimidade com o Senhor, aleluia. Preste atenção o que você está fazendo, com quem você está falando no WhatsApp, com quem você está falando no Facebook, aonde você está indo escondido. O pastor não está lá para poder te ver, aleluia, mas Deus está te vendo. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Você pode enganar o teu pai, você pode enganar a tua mãe, você pode enganar o pastor, você pode enganar o governo, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus ninguém engana. Ei, corta o pavio que está queimado, coloca mais óleo na tua lamparina, porque o Filho do Homem está às portas. Tem muita gente que acha que tem que fazer birra, tem que fazer manha, só para dar trabalho para o pastor. Deixa eu defender um pouquinho o Senhor de Deus. Só para dar trabalho para o pastor. Ele leu lá que o pastor tem que dar conta da alma dele. Estou errado. A Bíblia não diz que o pastor vai dar conta da nossa alma. Diz que ele vela por nós como se fosse dar conta das nossas vidas. Ei, no relacionamento com Deus é cada um por si. É você que vai dar conta da tua vida diante de Deus. E para com esse negócio de birra. Para de pirraça. Coloca azeite nessa lamparina. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite nós sabemos que simboliza o Espírito Santo. E quando diz que colocaram o azeite na lamparina, me remete àquele texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória. Aleluia.
A santificação é algo que vem de Deus, é algo que vem do Espírito, mas quem tem que buscá-la somos nós. Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Glória a Deus. Já leu ela toda? Verbalizar uma coisa e fazer outra. Se você diz que ama a palavra de Deus, você tem que ler. Tem gente que tem 20 anos de igreja, lendo a Bíblia toda. Como que ama a palavra de Deus? Ama orar, mas não aparece um culto de oração, não aparece um culto de consagração. Parece um pouco duro, mas é para si mesmo, porque a mensagem de hoje é uma mensagem de exortação para que sejamos vigilantes diante desse acontecimento. E eu não serei responsável por ter deixado de falar aquilo que Deus me manda dizer. O versículo 8: e as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui o seguinte: que relacionamento com Deus é algo pessoal. Não é porque o meu pai é um servo de Deus abençoado que eu sou também, não. Ele tem a vida pessoal dele com Deus, eu tenho que ter a minha. Essa história de que assim como filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é, conversa. Relacionamento é algo íntimo e pessoal e intransferível. Me dá um pouco do teu azeite, me dá um pouco da tua unção. Deixa eu falar um pouco. As pessoas têm inveja daqueles que Deus levanta para fazer a obra do Senhor. Queria ser assim, queria ser assado, queria fazer. Me dá um pouco desse teu azeite. Ei, relacionamento com Deus é algo pessoal. Ouça a voz do Senhor nessa noite e comece a buscar você, o seu relacionamento com Deus. Vai para o joelho, vai jejuar, vai orar, vai ler a palavra de Deus, se submeta à autoridade do teu pastor, assim como ele se submete à autoridade de Deus e da palavra. E você vai começar a ver as coisas fluírem na sua vida. Aleluia! O versículo 9 diz que: mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outros. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem tem o Espírito Santo na sua vida não abre mão. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo na sua vida não abre mão. Glória a Deus. Você pode passar o que passar. É verdade. Não estou falando que você não vai ter luta, não estou falando que você não vai ter dificuldade, eu não estou falando que você não vai passar por momentos difíceis, que você vai precisar de ajuda, mas abre mão da presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Não abre. Quem é prudente? Quem tem um azeite de reserva não abre mão. E aqui é feito um pedido, parece que a resposta é egoísta. Não! Aqui não se trata de egoísmo. Aqui se trata de não abrir mão da presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Se trata, eu não vou te dar do meu azeite, porque senão eu vou ficar
presença de Deus na sua vida, não abre mão. Quem tem a presença de Deus na sua vida, não a vende por preço nenhum. Não importa quem seja a garota que está dando em cima de você. Não importa quem seja a mulher. Não importa qual foi a proposta que te fizeram no trabalho. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não abre mão. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui é que as nécias, as imprudentes, não tinham azeite. A ênfase do texto aqui não está no azeite que está na lamparina. Preste atenção, está no azeite da reserva. Quem é prudente aqui são aqueles que têm o Espírito Santo como reserva. O Espírito Santo que Jesus Cristo enviou para estar conosco. É a sua presença que está conosco todos os dias, nos dizendo: fica firme, fica vigilante, ora, leia a palavra, se afaste do caminho do pecado. Essa é a voz que fala na nossa consciência, é a voz do Espírito Santo de Deus. Já perto de finalizar, e diante aos que vendem e comprai. Aleluia. Tem muita gente que pensa que pode negociar com Deus. O relacionamento espiritual com Deus está muito, infinitamente distante, transcende qualquer tipo de relacionamento material que nós possamos pensar em ter com Deus. Em primeiro lugar, Deus não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem gente que acha que pode ser abençoado se ele fizer uma boa oferta de uma grande quantia para o templo e para a obra do Senhor. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Deus não está preocupado com a economia. Deus está preocupado com o nosso caráter. Aleluia. Glória a Jesus. Quem achou que eu ia vir do Rio de Janeiro aqui para trazer a chave da bênção e a chave da vitória, se quebrou. Eu vim aqui dizer que o que você precisa não é de um carro novo, não é de uma casa nova, não é de um bom emprego. O que você precisa é da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! Isso aí não era elas para poderem comprar. O noivo chegou. E foi com aquelas virgens prudentes para a boda. E fecha-se a porta atrás delas. E quando as nécias chegam e batem na porta, o noivo diz para ela: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Triste realidade você para aqueles que ouvirem essa palavra, de que ficaram de fora, porque negligenciaram a palavra de Deus, negligenciaram a voz do Espírito Santo, não quiseram buscar um relacionamento, uma espiritualidade íntima com Deus. Mas a Bíblia diz que as virgens entraram, as prudentes, e participaram das bodas com o noivo. O que eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, é que o noivo está chegando. Ei, prepara a tua lamparina. Aleluia. Vai na tua reserva de azeite. Aleluia. Corta o pavio que se queimou, porque muito em breve a trombeta vai tocar. Nada vai nos prender e nos segurar nessa terra, porque esse é um evento, é um milagre.
Enoque e Elias. Em 2 Reis 2, 11, 12, parte A. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Elias foi arrebatado. Um outro evento encontra-se em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque. A Bíblia não diz muita coisa sobre Enoque. O versículo bíblico é pequeno, mas significa muita coisa. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Aleluia. A palavra andou tem a mesma raiz no hebraico. Em Gênesis 17:1, quando Deus aparece para Abraão e diz para ele: Abraão, anda na minha presença, isso é perfeito. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia, quer dizer andar com Deus. Porque em Gênesis 15, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, ele diz para ele: saia por ti mesmo, saia sozinho, vai você. Mas em Gênesis 17, ele diz: anda na minha presença, isso é perfeito. Porque o andar aqui significa andar com Deus. É o mesmo andar que está escrito em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Exorto-vos nessa noite a andar com Deus, andar na presença de Deus com sinceridade, a buscar a presença de Deus, aleluia, com alegria e com sinceridade de coração. Que nós andemos com Deus nesse tempo, aleluia, de trevas espirituais, e que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo que está dizendo: o noivo está vindo, o noivo está chegando. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. São mais de 300 passagens do Novo Testamento que falam sobre a vinda do Senhor. Tem menos capítulos no Novo Testamento do que passagens que falam sobre a vinda de Cristo. É para levar a sério, porque Ele vem. Em João 14, 1-3 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16-18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. A palavra de consolo para as nossas vidas não é dizer que você vai ter uma vitória, não é dizer que você vai ter um bom emprego, não é dizer que você vai ser curado da tua enfermidade.
51. Ouça o que diz a palavra de Deus. Eis que vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é Deus, é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendita a esperança, bendita a esperança essa, porque será num momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, com corpo incorruptível. Glória a Deus. Aleluia. Depois nós seremos transformados também, e teremos um corpo incorruptível, revestido de incorruptibilidade. Ah, mas você não entendeu. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as mazelas ficarão para trás. Aleluia. Todas as enfermidades e sujeições a todo mal acabará. Não seremos mais sujeitos ao pecado, não seremos mais sujeitos à enfermidade, não seremos mais sujeitos a cair, não seremos mais sujeitos a nenhum das mazelas do pecado, porque teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Oh, bendita a esperança, louvado seja o nome do Senhor, porque lá na glória não haverá pranto, aleluia, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, mas estaremos para sempre com o Senhor, louvando, glorificando, bendizendo o seu nome. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Apocalipse 3:11. Vigiai, estejamos vigilantes, cuidemos de colocar azeite nas nossas lamparinas e ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que os irmãos guardem essa palavra, lembrando sempre que estamos no momento, aleluia, de trevas espirituais. Pode até ser, mas nós temos, aleluia, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso nós ouvimos a voz que clama, o clamor na meia-noite, que vem clamando dizendo: eis o noivo. Nós temos ouvido e estamos apercebidos para essa vida, cortando o pavio, cortando o pecado e abastecendo sempre com óleo, aleluia, para estejarmos sempre na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão para essa oportunidade. Aleluia.